Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora por meio das suas redes sociais, não importa nem o dia nem a hora. Muito obrigado porque você me permite entrar na sua casa e falar com você. E que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo a essa plataforma, seja bem-vindo a esse canal. E eu quero mais uma vez agradecer a você que já é inscrito aqui, tá? Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não é inscrito, não esquece de fazer sua inscrição, deixa o seu like, comenta e compartilha esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Bem, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante atual e bastante comentado, tá? Na nossa seara evangélica, e que está refletindo também no mundo todo, né? Vamos combinar, porque reflete, tá, em toda a sociedade. Sobre isso que eu vou falar. Vamos lá, abre a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 18, nós vamos ler dos versos 20 ao 22, tá? Vamos falar sobre escolha saber diferenciar entre os profetas que falam em nome de Deus e os falsos profetas. Gravou aí? Ou então vou te repetir. Escolha saber diferenciar entre os profetas que falam em nome de Deus e os falsos profetas. Deuteronômio capítulo 18, do 20 ao 22. Antes de eu entrar nesse texto, nós vamos então seguir aquele roteiro, tá, dos vídeos anteriores. Vamos falar um pouco sobre fake news dentro de todos os textos que eu estou colocando aí nos comentários ao longo desses anos. Você reparou que nas últimas semanas eu estou comentando texto por texto. Hoje nós vamos comentar sobre o penúltimo texto que está aí, que é Tiago 3,14. Em seguida, nós vamos comentar sobre o submundo gospel, a lista de textos que eu tenho colocado aí sobre carnalidade / escândalos. Eu já fiz todos. Agora eu vou fazer os textos sobre mundanismo, tá bom? E aí nós vamos comentar o primeiro texto que está na lista aí, que está nos comentários, sobre o tema mundanismo. Logo após, eu vou fazer alguns minutos de vídeo sobre o meu novo livro, que eu pretendo lançar em nome de Jesus no segundo semestre. Cuide bem da sua carreira profissional. E aí nós vamos entrar no texto da mensagem que eu falei para você. Escolha saber diferenciar entre os profetas que falam em nome de Deus e os falsos profetas. Dito tudo isso, vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, para que você faça com que o algoritmo reconheça que o vídeo é bom, é relevante, é importante e que pode ser levado para mais pessoas. Tá? E não deixe de me seguir nessa plataforma, não deixe de me acompanhar nessa plataforma, que aí você vai ver cada vez mais novos vídeos. Vamos lá, vamos falar sobre fake news. Então vamos ler o texto que eu falei para você. Tiago capítulo 3, verso 14. Tiago diz assim: contudo, não se gloriem de serem sábios e bons, se vocês forem amargos, invejosos e egoístas. Esse é o pior tipo de mentira. Nós temos visto, né, que fake news são um conglomerado, um grupo, uma conspiração de mentiras, meias verdades. E uma das razões pelas quais muitas pessoas postam fake news é essa aqui, tá? São pessoas verdadeiramente amargas, invejosas e egoístas. Por que eu estou falando isso? Vamos lá. A pessoa só pode ser amarga quando ela divulga fake news que estimulam ódio,
quando elas divulgam fake news que estimulam desavenças entre as pessoas, seja por causa de religião, seja por causa de time de futebol, seja por causa de posição política, seja por causa de orientação sexual, ou de gênero, ou de etnia, enfim. Só faz com que nós venhamos a pensar que pessoas que fazem isso verdadeiramente são amargas, são invejosas, quando inventam fake news sobre fracassos que não estão acontecendo na vida de pessoas, ou em governos, ou em instituições. Ou quando divulgam fake news falando que as coisas estão indo mal, só porque não são elas que estão à frente. Seja à frente de ministério, seja à frente de governo, seja à frente de igreja, seja à frente de alguma outra coisa. Aí essas pessoas divulgam fake news. Então, quando o Tiago fala que pessoas que são assim, são pessoas que realmente falam o pior tipo de mentira. Dizem que muitas vezes são boas, dizem que muitas vezes são até cristãs, mas divulgam essas fake news que só Jesus. Só mostra o seu caráter, né? Verdadeiramente amargo, invejoso e egoísta. Bem fortes essas palavras de Tiago, bem fortes. Acho que vale a pena você pensar nisso. Acho que vale a pena você refletir sobre esse assunto, porque fake news não está com nada, fake news não acrescenta nada na vida de ninguém. Dito isso, vem comigo. Repito, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Me ajuda a fazer essa plataforma reconhecer esse vídeo como importante, relevante, recomendável, para que mais pessoas possam assistir. E vamos falar sobre o submundo gospel. Dentro desse tema submundo gospel, vamos falar dentro desses textos que eu coloquei aí, com o título Mundanismo. Abre a tua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2, verso 15. Não é o Evangelho de João. Evangelho de João é uma coisa, primeira carta de João é outra. Primeira carta de João está no final da sua Bíblia, tá? Está no final da sua Bíblia. Chegou em Apocalipse, volta um pinguinho só. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 15. Estou eu falando sobre mundanismo, dentro desse assunto submundo gospel. Vamos lá, olha o texto. Porque todas essas coisas mundanas, os maus desejos da natureza humana, os maus desejos dos olhos e a ambição pelas coisas dessa vida, não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. Em algumas traduções mais antigas, fala de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Essa tradução é a tradução mais atualizada. Vou repetir. Porque todas essas coisas mundanas, os maus desejos da natureza humana, os maus desejos dos olhos e a ambição pelas coisas dessa vida, não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. Então, esse texto, ele certamente explica muitas coisas que infelizmente acontecem no meio evangélico, no submundo gospel, como eu estou chamando essa parte do vídeo, como eu estou chamando essa coluna aqui. Por quê? Porque infelizmente nós temos visto muitos. Eu quero lembrar uma coisa para vocês aqui, tá? Existem sites que fazem esse tipo de trabalho, denunciando os escândalos e trazendo os nomes das pessoas. Isso é um assunto polêmico que eu não quero aqui debater. Mas Lucas 17:1, eu acho que já responde
a qualquer dúvida, tá? Porque em Lucas 17:1, a gente sabe que o ai daquele por quem os escândalos vêm, tanto vai ser o ai para quem é o protagonista do escândalo, aquele que de repente dá esse mole aqui e cai, e também para quem vem e joga na internet, espalha geral e faz essa bagunça toda. Se vocês têm percebido e têm me acompanhado, vocês têm visto que eu não cito o nome de ninguém. Por que eu não cito o nome de ninguém? Porque eu não estou aqui para expor a pessoa. E eu também não estou aqui para trazer nada que seja revolucionário. Eu estou falando de coisas que vocês já estão cansados de saber, porque vocês já tomaram conhecimento pelas redes sociais. E também porque vocês são membros de igreja que nem eu, vocês congregam em igreja que nem eu, e infelizmente vocês já presenciaram quedas de pessoas, ou até mesmo vocês já caíram, como eu mesmo já caí. Quem nunca caiu? Quem nunca errou? Quem nunca pecou? Se tiver alguém, comenta aí, dá a receita. Porque a gente vive numa luta dia após dia para não cair. Então, quando eu trago esse texto para você aqui, quando eu falo de maus desejos da natureza humana, maus desejos dos olhos e a ambição pelas coisas dessa vida, eu estou falando de pessoas que, como eu já falei em vídeos anteriores, nossos irmãos em Cristo, eu estou partindo do princípio que eu estou falando para nossos irmãos em Cristo. Eu estou partindo do princípio que eu estou lidando com pessoas que se aventuraram a cantar, se aventuraram a pregar, se aventuraram a pastorear, sendo nossos irmãos em Cristo. Não vou entrar na seara de dizer que tem gente que está invadindo sem ser. Até porque a gente sabe que isso existe e a gente sabe que acha que será chegado o tempo que serão desmascarados. Será chegado o tempo que o joio será arrancado. Então, não estou fazendo nenhum tipo de acusação. Mas vamos lá. Para aqueles que para quem ainda há esperança de salvação, comece a meditar você, meu irmão, minha irmã, sobre os maus desejos da sua natureza humana. Por que você está alimentando esses maus desejos dessa natureza humana? O que é que você vê nas suas redes sociais? Quem você segue nas suas redes sociais? Que vídeos você assiste? Nos streamings e sites? O que você vê na sua televisão? O que você ouve no seu rádio? Que tipo de conversa que você tem com seus amigos de trabalho, com seus colegas do futebol, com as suas amigas? O que é que você conversa? Isso alimenta os maus desejos da sua natureza humana? Alimenta os maus desejos dos seus olhos? Alimenta a sua ambição pelas coisas dessa vida? Pensa nisso. Se causa tudo isso, afaste-se dessa geração perversa. A palavra de Deus diz isso. Salvem-se dessa geração corrompida. Afastem-se dessa geração corrompida. As más conversações corrompem os bons costumes. Tá? Nós vamos posteriormente falar, eu tenho uma lista de textos falando sobre más conversações. Nós vamos falar sobre isso. Então, todas essas coisas que eu falei, maus desejos da natureza humana, maus desejos dos olhos e ambição pelas coisas dessa vida, não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. Pois é. E como é que você quer fazer a obra de Deus dando vazão às coisas desse mundo? Fala para mim. Me explica aí. Como você quer dar vazão? Como é que você quer dar vazão ao seu desejo de fazer a obra de Deus? Que eu não estou duvidando que o seu desejo é sincero, não estou duvidando que a sua vontade de servir ao Senhor é sincera. Eu não sou ninguém para colocar isso em dúvida.
Só Deus conhece seu coração. Agora, como você quer fazer isso, se deixando levar por essas coisas que eu falei? Maus desejos da natureza humana, maus desejos dos olhos, a ambição pelas coisas dessa vida. Então está na hora, já passou da hora de você separar tempo para orar, separar tempo para ler a palavra de Deus, separar tempo para jejuar, separar tempo para você consagrar sua vida a Deus, fazer propósito, subir monte. Passou da hora de você fazer isso. Passou da hora de você rever suas agendas. Você vai esperar Deus tratar com você com relação a esse negócio de agenda? Eu conheço gente que está revendo a agenda depois que o casamento foi para casa do caramba. Conheço. Depois que perdeu a mulher, o cara está revendo as agendas. Depois que perdeu o marido, está revendo as agendas. Seguiu direitinho aquela RDM que eu já falei anteriormente. Receita para dar, aquela outra palavrinha lá. Do M é aquela outra palavrinha lá que eu não posso falar. Seguiu direitinho a RDM. Seguiu direitinho. Ou vai esperar. Tem casos que às vezes Deus coloca num leito, não para matar, não para punir, mas para fazer a pessoa parar e refletir. Porque olha só, principalmente para quem faz a obra de Deus e é casado. Se faz a obra de Deus e é casado e está deixando faltar em casa, tem alguma coisa errada. Óbvio que está errado. Não é para se gloriar de passar um mês fora de casa pregando a palavra e dentro de casa está um mês sem dar à sua mulher o que é dela de direito. Abre a tua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 7, vai ler lá sobre o que é direito da mulher no casamento. E a mulher também é a mesma coisa, faz a obra de Deus o tempo todo tal, e não dá ao marido que é dele de direito. E olha que eu nem sou palestrante sobre família não, tá? Mas 1 Coríntios capítulo 7 dá uma aula para você que é casado, para você que é casada, para você dar uma olhadinha, para ver se você está realmente fazendo a obra de Deus corretamente. Até porque o seu primeiro ministério é dentro da sua casa. Seu primeiro ministério é dentro da sua casa. Sua primeira pregação é dentro da sua casa. Para o seu marido, para a sua mulher, para os seus filhos, dentro da sua casa. Ainda que você tenha que reduzir as agendas. Só para poder confirmar isso para você, pesquisa aí na internet. Eu vi ontem até um vídeo da cantora Léa Mendonça. E a cantora Léa Mendonça é uma das cantoras mais espirituais que eu conheço. As letras são espirituais. Eu já a vi pregando, ministrando a palavra. Você sente a presença de Deus. Tá? A igreja que ela é pastora na Ilha do Governador é até perto de onde meu pai mora, inclusive. Tenho vontade de um dia conhecer a igreja. O marido dela, que é o pastor presidente, e ela estava contando, vivendo de agenda para cá, para lá, para cá, para lá. Um dia ela deu de cara com a filha dela, que disse que estava se afastando da igreja, porque estava namorando um menino, e o menino era de uma outra religião, oposta a todos os princípios que a Léa Mendonça e o marido dela, que é pastor, ensinaram a menina. E foi aí que ela se inspirou para compor aquela música louvor super conhecido dela, chamado Covardia, onde ela fala: quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus, e enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. É sobre isso que ela fala. Pesquisa, eu estou citando o nome dela porque eu estou falando de uma coisa boa, não estou denegrindo, estou contando para você um pedacinho do testemunho dela mesma. Procura na internet, você vai achar esse vídeo. Eu vi ontem, na data de ontem, eu vi esse vídeo. Então, fica com essa palavra, que ela vem da parte de Deus para a sua vida, para que você possa refletir sobre o seu ministério. Vem comigo. Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, para que você possa então fazer com que o algoritmo reconheça e recomende esse vídeo para que mais pessoas possam ver. Eu quero falar um pouco sobre o meu novo livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional.
Em nome de Jesus, pretendo lançá-lo no segundo semestre, se assim Deus me permitir. Nele, eu falo sobre todas as etapas da carreira profissional. Eu pego do currículo, como é que você monta, passo por outros assuntos, passo sobre como se comportar em entrevista de emprego, como se comportar dentro da empresa quando você já está trabalhando, apresentação pessoal, marketing pessoal, estudo, planejamento de carreira, desemprego estrutural, plano B, já chego até na parte de aposentadoria, inclusive. Porque quando você está chegando numa idade que você já está pensando em se aposentar, você tem que planejar o que você vai fazer. Quando você tem uma profissão que é instável, eu já falei aqui. E hoje eu vou falar sobre redes sociais. Ah, mas o que tem a ver redes sociais com emprego? Meu irmão, minha irmã, vou te falar muita coisa. Você sabe que o assunto redes sociais é super atual. Você sabe que os nossos nobres deputados estão desde 2020 sentados em cima sobre um projeto para regulamentar as Big Techs, aquelas que trabalham com as redes sociais, para regulamentar, para poder dar uma filtrada, porque está muito sem filtro, está muito sem freio, e a gente tem visto aí absurdos acontecendo nas redes sociais. E vocês sabem muito bem quem é que se opõe. As extremas, a extrema direita e a extrema esquerda. O que é a extrema esquerda? A extrema esquerda é representada por partidos como PSTU, PSOL, PCO. Não querem regulamentação porque acham que vão censurá-los. A extrema direita, que é representada pelo bolsonarismo, que está todo dentro do PL, que originalmente nunca foi de extrema direita, mas o bolsonarismo é extrema direita pura, que é quem prega ódio, quem prega mentira, quem prega disseminação de fake news. Então essa turma da extrema direita não quer regulamentação porque eles querem continuar usando fake news para ofender, para mentir, para xingar, para disseminar fake news, mensagem de ódio. Pastores ligados à extrema direita, como esse famoso aí que só aparece em vídeos para xingar. Vamos lá. Então eles querem ter essa liberdade para xingar, para ofender. Nós temos um pastor recentemente que botou uma mensagem dele na internet falando sobre os homossexuais serem apedrejados e apedrejados até a morte. Ele foi super criticado nas redes sociais. Por quê? Porque ele deu munição para ser criticado nas redes sociais, ao trazer uma mensagem dessas. Um outro pastor, que é deputado e que também é ligado ao bolsonarismo, à extrema-direita, veio querer defendê-lo, alegando que ele estava pregando dentro da igreja. Então vamos lá. Está pregando dentro da igreja, mas está botando na internet. Então você tem que pregar dentro da igreja ou dentro da internet, a mensagem tem que ser completa. O que ele falou ali foi uma meia-verdade. Os homossexuais eram apedrejados até a morte? Eram, no Antigo Testamento. Mas os adúlteros também eram apedrejados até a morte. Então o primeiro erro desse pastor que pregou isso, ele deveria ter entrado para falar que os adúlteros também eram. Segundo erro que ele cometeu, nós não estamos mais no tempo da lei, estamos no tempo da graça. Então essa coisa de homossexuais e adúlteros serem apedrejados até a morte acabou, certo? Aí vem alguém aqui, mas então a gente não pode pregar a palavra de Deus? Não só pode, como deve. E eu vou te dar uma pequena aula como você pode pregar a palavra de Deus sem ofender ninguém. Vamos lá. Expliquei isso. Estamos no tempo da graça. E dentro do Novo Testamento nós temos informações preciosas sobre lista de pessoas que vão para o inferno. E a extrema esquerda, que se opõe à pregação do Evangelho, não pode querer discutir com a gente. Não tem o direito legal de querer proibir a gente de pregar a palavra de Deus. Por que que não tem? Porque a Constituição ela nos dá liberdade de culto e liberdade de expressão. Então, dentro do Novo Testamento, eu posso dizer sim, porque ele está em vigor, que irão para o inferno. Aí tem uma lista. Incluem-se efeminados, sodomitas, que não são necessariamente somente homossexuais ativos, como alguns pastores ensinam, mas
entra a questão também de quem pratica sexo anal em geral. Coloca no Google a palavra sodomia, que virá o significado do dicionário. Referência a sexo anal, conforme a Bíblia menciona o pecado de Sodoma. Tá certo? E aí, além de homossexuais e adúlteros, entram a listona. Avarentos, glutões, beberrões, uma listona de pessoas que vão para o inferno. Então ninguém vai poder nos proibir de pregar o Evangelho. Agora você tem que saber pregar o Evangelho. O que acontece? Essa galera da extrema-direita, os bolsonaristas, querem ter liberdade para chegar aqui e xingar as outras religiões quando falam de idolatria. Bom, vamos lá. A Bíblia diz, não farás para ti imagem de escultura, ponto, acabou. Você não precisa entrar em detalhes sobre a religião de ninguém. Você pregou a Bíblia. Vamos lá. Você quer pregar sobre Jesus sendo o caminho que leva o homem a Deus? Vamos lá. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ponto. Você não precisa atacar a religião de ninguém. Não precisa ofender a religião de ninguém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ponto. Você não atacou a religião de ninguém. Você não ofendeu a religião de ninguém. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ponto. Você não atacou a religião de ninguém, você não ofendeu a religião de ninguém. Eu poderia citar aqui inúmeros outros textos. Por que eu estou falando de pregação de palavra de Deus e redes sociais na parte do livro Cuide Bem de Sua Carreira Profissional? Por quê? Porque muitas empresas já estão usando triagem de redes sociais como critério para não contratar. Tá? Então, o recrutador está com seu currículo na mão. Ele já fez a triagem do currículo, já jogou um montão fora. Ficou com o seu na mão ali. Ele vai entrar nas suas redes sociais, com certeza. Eu entraria, se eu fosse recrutador de RH. Eu entraria, sem dúvida nenhuma. Eu ia querer saber o que é que aquele candidato posta, quem ele segue, o que ele curte, o que ele comenta, o que ele compartilha. Mas por quê? Porque eu vou querer traçar um perfil dele. Se ele é, por exemplo, intolerante no que diz respeito à religião, à política, a futebol, a orientação sexual, a etnia, a questão de gênero e tal, eu ia querer filtrar. Porque se as empresas hoje em dia trabalham em sinergia, em equipe, eu não posso ter na minha equipe gente intolerante que não sabe conviver com as outras pessoas. E pela filtragem nas redes sociais, dá para identificar. Eu mesmo já fiz uma pequena filtragem nas minhas redes sociais e eliminei algumas pessoas intolerantes ali. Eu já fiz. Uma bem de leve e filtrei e excluí algumas pessoas que eu identifiquei intolerância. Entendeu? É intolerante com relação a isso? Excluir, ponto final. E se eu fiz para manter nas minhas redes sociais, com certeza as empresas estão fazendo. Então eu quero que você leia esse meu livro. Em breve eu vou lançá-lo, em nome de Jesus, no segundo semestre. Quero que você leia e eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre esse assunto de redes sociais, tá? Aqui eu dei só uma palhinha, só para você entender o significado, tá? Então, cuidado com o que você comenta, com o que você curte, quem você segue, o que você posta, o que você compartilha, tá? Porque se a empresa identifica que você sai compartilhando fake news, sai postando fake news, essa empresa nem contrata você, porque ela vai entender que você é capaz de fazer isso dentro da empresa que você está trabalhando. Vai acabar prejudicando os negócios da empresa, vai acabar colocando a empresa numa saia justa. Então tudo isso o empresário olha, presta atenção numa coisa. Para o empresário existe uma sigla chamada TED, tempo é dinheiro.
Ou como dizem os americanos, time is money. Então eles focam no dinheiro. Então se eles percebem que aquela pessoa vai trazer algum tipo de prejuízo financeiro, que inclusive pode redundar em ações na justiça, dependendo do que o abençoado do funcionário posta em redes sociais, curte, comenta, coisa e tal, porque querendo ou não, você passa a ser a empresa. Tá? Querendo ou não, você passa a ser a empresa. Então existem posturas que óbvio que qualquer dono de empresa não tolera no empregado. Então quando ele faz a filtragem na rede social logo de cara, já é para ele não ter nem dor de cabeça para levar uma pessoa dessa para uma dinâmica de grupo, por exemplo. Vai chegar lá, vai arrumar confusão. Eu conheço casos de gente que foi eliminada de dinâmica de grupo porque não soube conviver com pessoas que pensam diferente. Deu ruim e a pessoa foi eliminada. As duas pessoas que brigaram lá na dinâmica de grupo foram eliminadas do processo. Estou te falando de casos reais, tá? Fica a dica para você. Então em breve tem meu livro aí. Cuide bem da sua carreira profissional, tá? Previsão para o segundo semestre. Dei só uma palhinha para você sentir. E eu quero muito que você compre para que você seja abençoado. Porque eu vejo dentro das igrejas muita coisa. Eu vejo muita fé. Isso é bom. Levar um currículo numa mesa de consagração para Deus abrir a porta. Show de bola. Pedir para o pastor orar para abençoar uma entrevista de emprego. Show de bola. Só que eu vejo muito crente fazendo só isso. E é aí que está o problema. Não é só isso. Porque Deus não vai premiar quem não estuda e colocar em posição de destaque. Deus não vai premiar quem não se aperfeiçoa em posição de destaque. Sabe aquela promessa? Eis que estará por cima e não por baixo. Eis que eu te colocarei por cabeça e não por cauda. No mesmo texto diz, se me obedecer. E a própria Bíblia fala, orienta a gente a ser o melhor. E quando fala ser o melhor, não é ser arrogante, ser soberbo, metida besta, presunçoso. É ser preparado, não é pecado. E Deus, quando levanta a gente inculta, com pouca instrução. Você vai ver lá. Sim, Pedro era um homem simples, pescador, pouco estudo. Mas levantou um cara culto, letrado, que falava vários idiomas, Paulo. Levantou Moisés, que era um cara culto, era um cara preparado na arte e na ciência do Egito. Confere na tua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Ele não levantou Moisés do nada. Não, Moisés era um cara preparado. Ele estava sendo treinado no Egito para ser, quem sabe, um futuro faraó. Então não levantou um cara qualquer. Então já começa por aí, tá? Se você quer levar para o lado espiritual, já te dou logo de cara dois exemplos. Um do Antigo Testamento, Moisés foi um cara levantado por Deus, preparado por Deus na parte espiritual e preparado também na parte acadêmica. O cara era culto, o cara era letrado, estudado. E Paulo no Novo Testamento, Paulo falava vários idiomas, era um poliglota, um cara que estudou com Gamaliel, conhecedor profundo das leis, um cara culto. Então não me venha com essa história de querer ficar só na fé não, que dentro da Bíblia eu já te dei dois argumentos, já te desmontei. Tá bom? Vem comigo, vamos para a pregação da palavra. Deuteronômio capítulo 18, do 20 ao 22. E nós vamos falar daquele tema, escolha saber diferenciar entre os profetas que falam em nome de Deus e os falsos profetas. O título é grande, mas vamos lá. Escolha saber diferenciar entre os profetas que falam em nome de Deus e os falsos profetas. A partir de agora, vem comigo. Mas não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Não se esqueça de fazer com que esse vídeo seja considerado relevante e bom para que cada vez mais pessoas possam ver e serem alcançados por essa palavra. Vamos lá. Mas ai dos profetas que ousam falar em meu nome. Vou repetir aqui. Assim diz o Senhor. Tem que começar falando essa frase para que ninguém pegue isoladamente para dizer que sou eu que estou falando em meu nome. Mas vamos lá.
porque essa é uma transcrição que Moisés fez, o próprio Senhor falando. Tem que explicar bem, explicadinho, para que na hora de uma edição alguém não faça uma edição maldosa e venha querer deturpar. Então, vamos lá. Deuteronômio 18, do 20 ao 22, assim diz o Senhor: mas ai dos profetas que ousam falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses. Esse profeta terá de ser morto. Caso vocês digam em seu coração: como poderemos saber se a profecia vem do Senhor ou não? Aqui está a resposta. Se aquilo que o profeta anunciar não acontecer, essa palavra não vem do Senhor. Aquele profeta falou com soberba e inventou a mensagem. Não tenham medo dele. Que Deus continue abençoando essa palavra e que ela possa trazer um aprendizado profundo à sua vida nesse momento que você estiver vendo esse vídeo. Vamos lá. Nós temos visto uma sucessão de falsos profetas aparecendo. Isso já acontecia na época de Jesus. Jesus, inclusive, nos alertou que no final dos tempos surgirão falsos cristos e falsos profetas. Bom, nós somos cristãos, frequentamos a igreja, e por falar em frequentar a igreja, eu não sou um desigrejado. Eu faço parte de um ministério. Ministério Sarando a Terra Ferida, em Nova Iguaçu. Meu pastor presidente se chama Vanderlei Prata. Eu congrego na matriz da igreja em Nova Iguaçu. Tenho o privilégio de ser um dos professores de escola dominical. E lá nós estamos com um tema chamado Corrigindo a Rota. Um tema muito interessante para nós meditarmos nesse ano de 2024. E quando eu trago esse tipo de mensagem para você, aquilo que Deus ministra no meu coração, é para que nós venhamos a corrigir a nossa rota, venhamos a aprender a ouvir. Quem é que nós estamos ouvindo? E nós que temos o privilégio de pregar a palavra de Deus em igrejas diferentes, como eu tenho esse privilégio, nós frequentemente vemos muita coisa errada acontecendo. Muita meninice, muita heresia, muita blasfêmia. Nas redes sociais, então, tem com fartura. Então esse texto, ele é muito forte quando ele nos mostra Deus falando sobre gente que fala pretensamente em nome dele, supostamente em nome dele. Em 2022 nós vimos isso com fartura dentro das igrejas e replicado nas redes sociais. Pessoas inventando profecias falando que o candidato deles, o Bolsonaro, seria reeleito. Infelizmente é uma coisa chata ficar falando de política, mas como está dentro da mensagem eu tenho que falar, porque isso ficou público e notório, os vídeos estão aí, com fartura. Muitas igrejas permitindo esses falsos profetas mentirem. E como eu acabei de ler o texto aqui, eu não tenho medo de nenhum deles, porque eles não falaram o que o Senhor mandou. Eles inventaram, eles mentiram. Deus não mandou eles falarem aquilo. Eles garantiram, determinaram que o Bolsonaro seria reeleito. E nós vimos que o eleito foi o Lula. E tentaram justificar com a tal história de supostamente terem fraudado as eleições. E não provaram nada, muito pelo contrário. Inclusive, o líder, o tal Bolsonaro, inclusive, está inelegível porque mentiu acerca desse assunto aí das urnas eletrônicas. Perdeu os direitos políticos por 8 anos por causa disso, está respondendo a vários processos. Tem vários processos em andamento, não só contra ele, mas contra muita gente que
disseminou esse tipo de fake news. Eu já falei lá em várias ocasiões na parte que eu falo sobre fake news, já toquei nesse assunto. Mas vamos voltar aqui para o texto falando sobre os falsos profetas, porque não foi somente na área da política que eles atuaram e continuam atuando, não. É em muitas outras áreas, tá? Quando aparecem, já teve casos absurdos, já teve falso profeta tentando profetizar para a irmã que Deus estava providenciando um casamento para a irmã, e a irmã era casada. Só porque a irmã de repente esqueceu a aliança em casa, porque tirou para de repente fazer uma faxina daquela mais complicada, e de repente ela não quis arranhar a aliança. Aí tirou para poder fazer lá a faxina e esqueceu de colocar. E o cara, para querer aparecer, foi querer profetizar para a irmã que Deus estava providenciando um varão para ela, e a irmã era casada. Pô, ninguém merece, né? Isso é fato verídico, é real. Ninguém merece isso. Ninguém merece. Eu já vi várias profetadas dessa. Eu já fui vítima de profetada. Eu já fui vítima. Logo que eu me converti, o camarada chegou dizendo que eu tinha que ir para a igreja dele. Eu tinha 17 anos, 1983, eu era novinho na fé. O cara veio querer dizer que eu tinha que ir para a igreja dele. Eu não podia ficar na igreja batista, não. Foi onde eu me converti. E onde eu fiquei por 30 anos. E eu saí não foi por nada de problema com denominação, não. Foi por outras questões, de questões pessoais, que não cabe falar aqui porque envolve outras pessoas. Senão, provavelmente estaria na igreja batista até hoje, não tem problema nenhum com a denominação. Deixando bem claro, sou muito grato a Deus por tudo que eu aprendi lá. Sou muito grato a Deus por tudo que eu aprendi na denominação batista. Então, voltando aqui. Aí, esse irmão queria que eu fosse para a denominação dele, que era a Assembleia de Deus. Queria, porque queria. Porque ele tinha voltado para Jesus. Ele voltou para Jesus no mesmo dia que eu me converti. Só que ele tinha origem na Assembleia de Deus, então ele voltou para Jesus num sábado, era uma programação especial na Igreja Batista, 23 de julho de 1983. Ele participou do culto domingo, na segunda ele meteu o pé para a Assembleia de Deus. Até aí tudo bem, era a origem dele, a formação dele, não estou aqui questionando, não é o caso. Mas ele ia para a minha porta ficar me perturbando, querendo me arrastar para lá, e aí me entregou uma falsa profecia, dizendo que se eu não fosse para lá, eu ia ficar louco, e que eu ia me desviar, e que eu ia voltar a beber, voltar a fumar, voltar a usar droga, voltar a não sei o quê. Então as falsas profecias já começaram por aí. Ele disse que eu iria voltar a fazer essas coisas. Voltar a beber, voltar a fumar, voltar a usar drogas. Quem volta a fazer é porque já fez. Então aqui vem a primeira falsa profecia que ele entregou. Eu nunca fiz isso na minha vida. Quando eu me converti, eu não me converti vindo desse tipo de vida. Eu nunca fumei na minha vida. Nunca fumei. Não gosto de cigarro, nunca gostei. Não tem nada a ver com religião. Nunca bebi. Nunca gostei de bebida. Na minha adolescência, fui provar um pinguinho de cerveja, eu cuspi aquilo com nojo, vontade de vomitar. Gosto de azedo. Gosto de BS, eu não posso falar o que é BS aqui. Tá? Abafa o caso. Então, droga então nunca vi na minha vida. Nunca vi na minha vida. Então eu não tinha como voltar para algo que eu nunca fiz, nunca fui. Então ficou me assediando um bom tempo. Eu comecei a orar pedindo a Deus para afastar esse cara de perto de mim, que estava incômodo. Ele vinha sabendo que eu ia para a igreja, para a escola dominical, ele vinha ficar buzinando na minha cabeça. Até que tudo que ele profetizou sobre a minha vida aconteceu. Até aconteceu, tá? Tudo que ele profetizou, tudo que ele entregou para mim. Só que aconteceu com ele mesmo. Eu achei interessante. E não demorou muito, não. Não que eu tivesse pedido a Deus nada disso, não. Só pedi a Deus para tirar esse cara do meu caminho, porque eu queria servir a Cristo onde eu estava. Eu estava satisfeito na Igreja Batista. E esse cara estava tentando me confundir. E Deus permitiu que isso acontecesse na vida dele, mas aí não compete a mim. É cada um, é relação individual de cada pessoa com Deus. Eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar da minha relação com Deus. Sou eu que todo dia tenho que acordar e orar e pedir ao Senhor para me guardar,
para que eu não venha cair. A própria Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, os falsos profetas continuam aí atuando em muitas áreas. E aqui estão os sinais para que vocês mesmos possam perceber, tá? Então, quando você vê um profeta entregando algumas coisas mirabolantes, você já sabe que não é Deus que está falando. Primeiro que Deus testifica no seu coração se aquilo se aplica a você ou não. Quando a profecia vem para você, primeiro Deus já falou com você. Deus já falou na palavra, Deus já falou durante as suas orações, Deus já ministrou diretamente do Espírito Santo dele ao seu espírito, já testificou com você, então você de cara já sabe que aquela profecia vem em nome dele ou não. São sinais clássicos. Mas vamos repetir o texto aqui, que eu quero manter isso bem aceso. Assim diz o Senhor, mas ai dos profetas que ousam falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses. Esse profeta terá de ser morto. Olha que sentença que Deus colocou aqui sobre a vida de quem fala aquilo que ele não mandou falar, ou que fala em nome de outros deuses, porque infelizmente dentro das igrejas tem gente que fala aquilo que Deus nunca mandou falar, ou que ainda fala em nome de outros deuses, também tem. E isso passa batido por muitas igrejas, porque infelizmente muitos de nós não estamos buscando um dom que é muito importante, o dom de discernimento de espíritos. Nós não estamos colocando os espíritos à prova para saber se eles procedem de Deus ou não. 1 João 4,1 é o texto que eu acabei de recitar para você, de colocar os espíritos à prova, para saber se procedem de Deus ou não. Então tem muita gente que não faz isso e fica engolindo essa pataquada, essa comida podre aí. Agora, se eu estiver falando para alguém que anda profetizando aí aquilo que Deus não mandou você falar, cuidado, hein? Cuidado com isso que eu acabei de ler para você. E quem se deixa usar por outros deuses, cuidado, hein? Cuidado. O texto é bem claro quando diz que esse profeta terá que ser morto. Cuidado para você não passar uma vergonha no altar, querendo entregar coisa que Deus não mandou você entregar, hein? Então, vigia. Vamos lá. Vamos continuar a leitura. Caso vocês digam em seu coração, como poderemos saber se a profecia vem do Senhor ou não? Essa pergunta é para nós. Como nós poderemos saber se essa profecia vem em nome do Senhor ou não? Vou repetir o que eu falei ainda há pouco. Primeiramente, Deus testifica no nosso coração se aquela profecia vem em nome dele ou não. O cristão que é ligado com Deus, o cristão que tem intimidade com Deus, o cristão que tem vida de oração, e quem tem vida de oração não fica anunciando que ora não. Quem tem vida de oração, ora no secreto do seu quarto. E o brilho que ele carrega, as pessoas logo enxergam e sabem que aquela pessoa é de oração. Tá? Então, quem tem intimidade com Deus, quem tem vida de oração, quem busca pelas noites, pelas madrugadas, quem sobe monte, quem faz propósito, esses então têm intimidade com Deus, mas tão forte que logo de cara percebe. E você pode alcançar essa intimidade, ela tá à sua disposição, só você querer. Eu não consigo, bota um despertadorzinho para você. Poxa, eu botei o meu meia-noite, não que meia-noite eu esteja dormindo, geralmente não estou dormindo, mas eu botei um despertadorzinho para mim à meia-noite, para me lembrar do que eu tenho que fazer, de parar tudo que eu estou fazendo. Estou querendo me gloriar aqui, que eu paro meia-noite para orar? Não. Primeiro que muitas vezes eu boto lá no grupo, as minhas redes sociais todas têm o meu nome, Escritor Márcio Ribeiro. Você me acha em todas elas, Escritor Márcio Ribeiro. E lá eu tenho um grupo também, no Facebook. E lá muitas vezes eu coloco motivos para nós orarmos, de tarde, ou de noite, ou de madrugada, coisa e tal, meia-noite. Então, não estou aqui querendo me gloriar, que eu sou homem de oração, não preciso disso. Não preciso ficar me gloriando, só estou comentando uma coisa que eu faço e eu estou sugerindo para que você possa fazer uma hora que seja de acordo para você. Não estou dizendo que tem que ser a meia-noite. Você pode fazer a hora que for melhor para você. Se a hora melhor para você
É de tarde? Você que de repente é uma administradora do lar, de estar sozinha, é um momento legal para você? Amém, glória a Deus. Não importa qual seja a hora, importa você tirar um tempo para isso. Então quem faz isso, logo de cara já tem os instrumentos suficientes para perceber se quem está profetizando em nome de Deus ou não. Porque o Espírito Santo fala. O Espírito Santo vem logo e se comunica: ó, esse aí está falando meu nome não. Ou ó, esse aí está falando meu nome. O Espírito Santo testifica. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. O Espírito testifica. Tá? Testifica pela palavra, testifica pela sua intimidade tete a tete seu com Deus em oração, testifica diretamente de espírito para espírito, do Espírito Santo para o seu espírito, para o meu espírito. Então, aí você já tem todos os instrumentos. Então, e aqui vem a resposta. Aqui está a resposta. E aí você vai perceber logo de cara. Quando você tem isso, aqui está a resposta. Se aquilo que o profeta anunciar não acontecer, essa palavra não vem do Senhor. Aquele profeta falou com soberba e inventou a mensagem. Não tenham medo dele. Eu vou te dar um exemplo aqui de um profeta, um dos maiores profetas da Bíblia, Eliseu. Eu vou te mostrar a diferença entre Eliseu e os falsos profetas que andam por aí. Eliseu tinha fama de profeta. A fama dele se espalhou por todo Israel. E quando a mulher sunamita foi procurá-lo para que ele pudesse orar pelo filho dela que tinha morrido, e ela fez aquele esforço todo e subiu o monte, montada no jumentinho e tal, logo de cara, o profeta percebeu que tinha alguma coisa errada com ela, mas o Senhor não revelou a ele o que era. Olha a diferença dele, que era profeta de Deus mesmo, e os falsos profetas que tem hoje. Hoje os falsos profetas saem entregando o que Deus não mandou, como eu acabei de ler. Eis que eu vejo que você está passando por isso, blá, blá, blá. Sai falando o que Deus não mandou falar. O cara sai inventando. Ou, como tem nas redes sociais, ficam fuçando a rede social dos outros para ficar tentando ali investigar. E aí usam algumas técnicas de indução, de persuasão, entra até hipnose no bolo, tá? Os falsos profetas até hipnose usam. Mas voltando para Eliseu, que era o verdadeiro profeta. Quando ele deu de cara com a mulher sunamita, ele falou: olha, tem alguma coisa errada com você, mas o Senhor não me revelou o que é. Ele não inventou. Ele deixou a mulher falar. E foi bem sincero: o Senhor não me revelou o que é. Porque nem tudo o Senhor vai revelar para o profeta, não. Não é tudo, não. O Senhor não é obrigado a revelar nada, não. E tem gente achando que o Senhor é obrigado. Não, Ele é Deus. Eu sou servo. Ele não é obrigado a me revelar tudo que eu quero saber, não. Se Ele quiser revelar, Ele revela. Se Ele não quiser, não revela. E eu vejo gente tratando Deus como empregado. Então aqui está a resposta. Como o exemplo que eu dei com relação à política, como vários outros exemplos que tem aí. Falou, não se cumpriu? É porque não foi o Senhor que falou. Aí você vai entrar numa de dizer: ah, mas muitas vezes não é naquele tempo. Opa, vamos lá. Esses caras, quando profetizam, eles não dizem que é daqui a tanto tempo. Eles saem dizendo que é na hora. São raros aqueles que especificam, tá? São raros aqueles que especificam. E aí a esses você pode dar crédito, porque aí de repente Deus até confirma. Comigo aconteceu uma situação. Em 1996, eu já tinha 13 anos de vida cristã. Eu já tinha 30 anos de idade. Estava casado, já tinha meus filhos. Aí nós fomos a um culto e tinha uma irmã muito conhecida no bairro que eu morava e tal. E aí, essa irmã olhou para mim e falou: eu vejo, Deus me mostra você ajoelhado, recebendo imposição de mãos para ser levantado ao ministério diaconal. Mas antes de eu concluir, deixa eu voltar no tempo.
Eu, novo convertido, 18 anos, não era nem batizado, em 1984, um irmão que frequentava a casa da menina que eu namorava, junto com a família dela, coisa e tal, entregou para mim. Deus mostrava a ele que eu seria diácono. Eu, novo convertido, não era nem batizado, não tinha nem ideia de negócio de profecia, de diácono. Eu ri, eu zombei, debochei, levei bronca de todo mundo. Mas aquilo ficou para lá, eu não dei importância. Os anos se passaram, 12 anos depois, veio essa irmã e trouxe a mesma profecia. Só que ela foi mais detalhista. Ela falou: vejo você ajoelhado e um grupo de pastores impondo as mãos sobre você, consagrando você ao ministério diaconal. Eu peguei e falei: olha, irmã, eu acho que isso não vai rolar não, porque eu estou numa igreja, é a mesma igreja desde que eu me converti, e estão acontecendo algumas coisas ali que eu acho que isso não vai acontecer não. Acho que o pastor não vai levantar meu nome para o ministério diaconal não. Ela pegou e falou: eu não disse para você que vai ser agora, eu só disse que Deus me mostra que vai acontecer. Aguarde e você vai ver que vai acontecer. Não disse para você que vai ser agora, Deus não me mostra que vai ser agora, mas vai acontecer. Passaram-se mais 2 anos na Igreja Batista. O pastor reúne normalmente os diáconos, que já são diáconos, e perguntam entre eles quem é que eles indicam para o ministério diaconal, e os nomes são levados para a igreja tem que aprovar ou não. Depois disso, os diáconos passam por um treinamento e passam por um concílio. Respondem a uma bateria de perguntas num gabinete com um montão de pastor bombardeando. Depois esse grupo vai para o culto. O culto está lá, parentes, amigos, e a palavra é aberta para as pessoas perguntarem. Bombardear a gente com pergunta. Quem é diácono batista sabe do que eu estou falando. Não é que em algumas igrejas que de repente, você vai ser diácono e ponto final. Não, teve um treinamento e eu respondi uma bateria de perguntas. Massacrado com pergunta de pastor, pergunta que foi aberta para o meio da igreja, é bem complicado, mas aconteceu e eu fui ordenado ao ministério diaconal. Foi assim, mas a profecia foi se cumprir muitos anos depois. De primeiro eu debochei porque eu não tinha nem ideia, depois a profecia veio novamente, mas aí veio com os detalhes. Não vai ser agora. E quando meu nome foi indicado, o pastor estranhou. Não porque fosse algo ruim. Ele não fez nenhuma censura ao meu nome. A única coisa que ele colocou foi: mas o irmão Márcio é um cara muito tranquilo, muito calmo. Essa foi a colocação dele. E a irmã que me indicou, a diaconisa, falou: mas é por isso que eu estou indicando ele. Nós precisamos de um cara calmo aqui, de um cara tranquilo, sensato, equilibrado, que possa ajudar. E aí, meu nome passou. Outros irmãos que me conheciam desde garoto, que me viram garoto entrando na igreja. Não, essa irmã não me conhecia de muito tempo, ela estava lá na igreja há pouco tempo. Mas os irmãos diáconos me conheciam de quando me converti, que era na mesma igreja que eu estava. Nunca mudei de igreja naquela ocasião, na mesma igreja. Não, ele pode indicar coisa e tal, e referendaram o meu nome. Quando foi para a igreja não, aprovou. A igreja aprovou de boa meu nome. Ah, e detalhe, o pastor foi com um grupo de diáconos, sem eu saber, na minha casa, é claro, né? Eu estava trabalhando. Foram sondar com a minha família, saber se eu realmente era digno para ocupar aquele cargo. E foram sondar na vizinhança também, tá? Quem era eu na vizinhança. Foi assim: eis que eu te digo, você vai ser diácono. Não. Foram rondar minha vizinhança para saber como é que eu era como diácono, como é que eu era como pessoa, saber se eu tinha realmente gabarito, testemunho de vida para ser indicado no ministério diaconal. Ou só simplesmente uma profecia, como tem gente que acha que é. Tá? Vamos repetir o texto? Muito bom, eu gosto muito desse texto. Assim diz o Senhor: mas ai do profeta que ousar falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses. Esse profeta terá de ser morto. Fica a dica para você que tem esse ministério. Cuidado, hein? Vigie, hein? Não fala o que Deus não mandou, não, hein? Fala só o que Deus mandou. Caso vocês digam em seu coração: como poderemos saber se a profecia vem do Senhor ou não?
Aqui está a resposta. Se aquilo que o profeta anunciar não acontecer, essa palavra não vem do Senhor. Aquele profeta falou com soberba e inventou a mensagem. Não tenha medo dele. E tem muito isso também, né? Tem gente que fica amedrontado. E estou falando mal do profeta. Não tenha medo, não. Se não falou em nome do Senhor, não tenha medo dele, não. Não vai acontecer nada. Por isso nós estamos falando aqui, ó, desse monte de profeta que entregou profecia falsa aí, passou vergonha na internet aí que Bolsonaro seria reeleito e não foi. Por isso que a gente pode falar tranquilamente, profeta de Baal. Falou que Deus não mandou. A gente pode falar de boa. Profeta de Baal. Falou que Deus não mandou. Profeta de Baal. Não precisa ter medo, não. Não precisa ter medo. Profeta de Baal, eu repito, profeta de Baal. Ou dos eles que abriram a boca para falar essas coisas. Profetas de Baal. Simples assim. Deixa eu contar para vocês uma ilustração. Eu gosto muito de ilustrações. E essa que eu vou falar, eu ouvi. Ela é uma das ilustrações do pastor João Ribe Palharim. Ele fala de um sheik árabe, de um rei, coisa e tal, que foi dar o seu passeio diário e ele tinha um cavalo que era muito valioso. E ele gostava muito daquele cavalo, era um cavalo puro sangue, sei lá, e ele não vendia aquele cavalo por dinheiro nenhum. Ele foi abordado por um milionário árabe e ele não vendeu aquele cavalo. Não vendo não, ele não tem preço. Aí numa das suas saídas diárias, né, para dar uma voltinha pelos arredores do palácio, para tomar um ar fresco, coisa e tal, ele deu de cara com um homem que parecia ser um mendigo. E aquele homem pediu uma ajuda a ele, que ele quase não estava conseguindo andar, estava muito enfraquecido, coisa e tal. Esse homem, esse rei árabe, sheik árabe, ele estava com o cavalo dele ali, passeando e tal. O que ele fez? Ele desmontou, desceu, foi ajudar o homem, botou o homem no cavalo. Sabe o que o homem fez? Bonzinho, arrancou aquela fantasia dele de mendigo e saiu batido. O cavalo. Era o tal do milionário, disfarçado de mendigo para roubar. Tá vendo aí? Você não quis me vender, agora tô te roubando. E aí o rei falou, cara, para um pouquinho que eu quero falar uma coisa para você. Ele parou, mas parou achando que o rei não iria alcançá-lo. E aí o rei foi falando, foi andando e falando, olha, o que você fez foi muito indigno, tá? Mas eu vou pedir uma coisa para você. Não conta para ninguém o que você fez, como você me enganou para obter esse cavalo. E então ele pegou e falou assim, mas como eu não vou contar para ninguém, poxa? O barato da história é essa, eu limpar a cara com você, dizer que eu enganei você, fiz você de otário? Como é que eu não vou contar, como é que eu não vou tirar vantagem? E aí, poxa, mas se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? As pessoas não vão mais ajudar aqueles que são realmente necessitados. As pessoas não vão mais ajudar, ofertar para ajudar pessoas necessitadas, realmente mendigas, realmente doentes. Você vai atrapalhar a vida de muita gente. Do jeito que aquele rei falou, aquelas palavras tocaram no coração daquele homem, aquele homem desceu, voltou andando e devolveu o cavalo para esse rei. E o rei o convidou para entrar e os dois se tornaram amigos. O que é que essa ilustração quer dizer? O rei dessa história significa quem? Jesus. Esse milionário que se disfarçou de mendigo é um falso profeta que estava enganando os outros. Você pode colocar como um falso profeta que anda por aí enganando os outros, extorquindo o dinheiro dos outros, como a gente vê aos montes por aí, inclusive aqui, recebendo para entregar profecias, para entregar revelações, para pregar coisa e tal, enganando os outros e tal. E sendo que essa pessoa se arrependeu. Então, a ilustração quer dizer que enquanto o rei está dando oportunidade para você se arrepender e não ficar enganando os outros com falsas profecias, com falsas promessas, com falsas pregações para arrancar dinheiro dos outros, sabe? Contando historinha triste nas igrejas para fazer eles ofertarem para ajudar você, sabe?
supostamente vivendo da obra, enquanto há tempo para você se arrepender, volte-se para voltar a ser amigo do rei, para participar do palácio do rei, que nada mais é do que o céu, de acordo com a ilustração. Captou a mensagem? O que a ilustração quer dizer? Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. E o tema dessa mensagem foi: escolha saber diferenciar entre os profetas que falam em nome de Deus e os falsos profetas. Deuteronômio capítulo 18, do 20 ao 22. Que Deus continue abençoando a sua palavra, que ela possa se fazer viva, presente e real nos nossos corações. Muito obrigado porque você ficou até aqui. Muito obrigado porque você abriu a sua casa através das suas redes sociais para eu poder entrar e ministrar essa palavra. Muito obrigado porque você tem me acompanhado nessa rede social. Muito obrigado. Peço a você que continue me seguindo, me acompanhando. Peço a você que continue curtindo, comentando e compartilhando os vídeos. Espero você no próximo vídeo. Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, sua casa e sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.